Oi, gente, vamos hoje falar sobre a alma, tá? Estamos aqui falando sobre a alma sobre vários aspectos, com profundidade, superfície, com conceitos, tá? E a aula de hoje, o que a gente vai falar então nessa aula de hoje sobre a alma? Eu quero desmistificar um, um conceito de alma que na faculdade eu aprendi e que eu acredito que muitos de vocês que passarem por aqui que eu vi esse vídeo também vão ter guardado aí, da identificação do corpo como máquina, né? Imagina assim, como a alma que faz o corpo funcionar, entendeu? Como se fosse algo assim. Não é isso, não é isso. A alma é aquilo que faz o corpo ser o que é, né? A alma, ela não é uma energia, certo? Existe um erro muito do mundo moderno sobre isso, sobre o que é ser considerado um ser vivente, o estar vivo, né? E Aristóteles fala muito bem sobre isso. O seu corpo não é uma máquina que é ligada pela alma. A alma é o que faz aquele corpo, aquela matéria, ser um organismo vivo e uma pessoa humana, tá? Assim, você acha que está vivo porque o teu corpo funciona. Aristóteles diria o contrário disso. O seu corpo funciona porque você está vivo, porque você tem uma alma, tá? Isso vai mudar completamente a forma como você entende saúde, como você entende doença e até como você entendeu e foi construído dentro de você a ideia de ser humano, tá? Hoje nós pensamos muito e na faculdade ensina-se muito assim que o corpo é uma máquina, né? É um conjunto de reações químicas, uma energia que fica circulando e a consequência disso é você reduzir o ser humano somente à biologia, à sua parte biológica. A medicina que trata as partes, mas que não trata o todo, lembrando que o todo sempre é mais importante do que as partes, né? E se o corpo ele é só química, a vida vira, assim, um acidente bem organizadinho, né? E, de acordo com Aristóteles também, na base do funcionamento da alma humana, principalmente do seu livro De Anima, que eu vou fazer aulas específicas dos capítulos dele para vocês aqui. Então, se vocês querem entender da alma humana de uma forma mais profunda, eu vou adentrar e vou ler todo o livro aqui com vocês, tá? É só acompanhar, continuar aqui no canal, seguir o canal, tá? E Aristóteles define no seu livro De Anima a alma assim, como um ato de um corpo que tem a vida em potência, incapacidades. Vamos traduzir isso? O corpo é uma matéria que foi organizada, certo? Uma matéria organizada. A potência é a capacidade de viver que esse corpo tem. São todas as capacidades. Tudo que tem potência, ela tem potência de ser alguma coisa. E a alma é aquilo que faz o corpo ser vivo. Ser vivo, não é funcionar, tá? Ser o que é o que dá a essência para aquele corpo. A alma não entra no corpo, ela é aquilo que faz o corpo ser um corpo vivo. Entenderam? Se não entenderam, coloca nos comentários que a gente vai discutir sobre isso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o ato, né? A gente falou sobre, na definição de alma, então, que a alma é como o ato de um corpo. Então, a gente vai falar sobre ato. Ato primeiro e ato segundo, tá? Para vocês entrarem em contato com esses termos. Ato primeiro é o estar vivo, é receber o ser de Deus, tá? Esse é o ato primeiro, estar vivo. Ato segundo é quando a gente exerce a vida, somos pessoa. Um exemplo para vocês conseguirem firmar isso na cabeça de vocês. Uma criança viva, primeiro, ato primeiro. Crescer, metabolizar, cicatrizar, ato segundo, tá? Agora, vamos lá. Quem faz o nosso corpo crescer? O corpo de uma criança crescer? É só a química que faz isso? Não, não é só a química. A química é um instrumento, né, utilizado para o nosso crescimento. Quem organiza o crescimento é a nossa alma. Assim como a alma da planta também tem, essa é uma parte da nossa alma vegetativa, que também está presente nas plantas, né, nos vegetais. Vamos lá. Imagine, como exemplo, a divisão celular, tá?
todos os médicos que passarem por aqui, todas as pessoas com conhecimento de biologia. Uma célula, ela se divide em duas, depois em 4, depois em milhões de células. Mas ela não vira qualquer coisa, concordam comigo? Vira um organismo coerente, ela vira células e forma um tecido, ela forma órgãos e depois sistemas. Vocês compreendem que existe um caminho pronto para isso? Pré-determinado? Quem garante essa ordem? Quem garante essa ordem? A resposta não é o acaso, não é só a energia que tá ali, não é só uma reação química, é a forma viva, é o princípio gerador de vida que é a alma, que é Deus que nos dá, tá? Existe um erro existe uma diferença, na verdade, entre alma e energia. Isso eu quero falar pra vocês, porque hoje a gente escuta muito dentro do Instagram, nas outras redes sociais, a falar sobre energia vital, sobre frequência, sobre estar na mesma vibração, né? E então, que a gente precisa explicar, assim, energia, quando a gente fala de energia, é algo que é mensurável, tá? Que é física, né? A alma, gente, ela não é quantidade, ele é um princípio de organização, de ordem, certo? A energia, ela explica algo que acontece, mas a alma explica aquilo que é na essência, entendeu? Então, assim, a alma, e o que a alma é realmente, ou realmente é, vamos dizer assim, a alma é a forma do corpo. E aqui entende-se por forma, não a forma contorno, tá? A forma é o que dá essência, é a fórmula daquele corpo. É o que faz aquele corpo ser o que ele é. É o que garante a essência daquilo. A alma é o princípio de unidade, é o que unifica, certo? Que gera que faz com que todas a energia e as células se multipliquem para formar um organismo vivo, vamos dizer assim. A alma é o que causa a vida, né? O que causa a vida, seja vegetativa, seja animal, seja o do ser humano. É a origem das operações. Sem a alma, você não teria, por exemplo, um corpo doente, tá? Você teria uma matéria organizada. O ser humano, então, ele não é um corpo e uma alma separados. Gente, eu quero que vocês fixem isso, e por isso que eu estou batendo em cima disso, tá? Esse conceito tá errado. Ele é uma unidade. Ele é uma unidade. Isso muda tudo. Isso vai mudar dentro da medicina, a forma como você trata, cuida dos pacientes, a visão que você tem do que é saúde, a forma de viver, a forma toda de você viver. Você não tem um corpo, você tem um corpo vivo, né? Você tem um corpo vivo. E a alma, ela não é algo que é produzido pela matéria, pelo corpo, não. Ela é um princípio que é recebido. E a vida ela não é fabricada, né? Ela não é fabricada, portanto, ela é recebida. E para finalizar aqui, você não está vivo porque o teu corpo funciona. Não é assim, né? O teu corpo funciona porque você está vivo. É a alma que garante esse princípio gerador de vida. E na medicina, eu acho que a medicina talvez tenha que começar tudo de novo, né? Porque ela dá início ao cuidado do ser humano pela metade ou menos que a metade, né? De uma forma muito superficial. E a alma, então, não é uma energia, o corpo não é uma máquina, como se massacram, né, os acadêmicos de medicina em relação a isso. A química, ela não explica a vida. Ela não explica a vida, ela serve a vida, ela é um instrumento à vida. E sem alma não há organismo, apenas uma matéria organizada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha sido esclarecedora e me sigam aqui para mais aulas relacionadas à alma humana.